E aqui é onde está a maior dificuldade dos alunos. Muitas vezes vocês vão escrever, e eu falo vocês, mas eu também me incluo nisso, quando eu estava no mestrado, né, na graduação, eu sempre falo que eu melhorei muito a minha escrita depois do doutorado, depois de todas essas vivências que eu já falei para vocês, mas acontecia muito comigo, eu ainda vejo muito isso nos trabalhos hoje. Você tem uma pergunta que norteia o seu trabalho, né? Você tem um objetivo ali, enfim. Você tem uma finalidade de fazer aquela pesquisa e no final das contas você faz tanto teste no método, avalia tanta coisa que lá na discussão você não responde essa pergunta de pesquisa, né? Às vezes as pessoas, igual eu sempre falo exemplo, né? Eu sou farmacêutica e a gente na área de desenvolvimento de medicamentos, que é a minha expertise, eu sempre brinco que a gente mistura muito pó, né? Mistura um monte de pó, faz lá um medicamento novo, e aí a gente faz uma série de testes, tá? Como se fosse um quebra-cabeça. Cada teste é um quebra-cabeça para dizer se aquilo deu certo ou se deu errado. Só que tem gente, e eu também fazia isso quando eu não tinha experiência na escrita, eu explicava lá cada teste ali do quebra-cabeça, mas no final eu não juntava as peças. No final eu não dizia se estava bom, se estava ruim, né? Enfim, eu não resolvia aquele quebra-cabeça, eu só tinha peças separadas. E o leitor, ele não tem a obrigação de juntar as peças para você. Pelo contrário, se ele lê o seu trabalho, ele vê que as peças estão soltas, ele vai considerar aquele trabalho como ruim, tá? E aí, pensando que o seu leitor vai ser uma banca que tem o poder de te reprovar ou não, pensando que o seu leitor vai ser um revisor de artigo científico, né, de uma revista científica que tem o poder de negar o seu artigo ou não, a gente tem que considerar que a gente tem que escrever bem, de forma clara, resolvendo o problema, né, e deixando tudo resolvido ali para o leitor, certo? Então, tenho que resolver esse problema e tenho também que trazer as perspectivas, né? O que outros estudos podem fazer? Essa pesquisa não se encerra aqui, a sua pesquisa não vai resolver as dores do mundo, certo? Agora ela vai ter uma grande contribuição para resolver as dores do mundo, certo? Então, é muito importante que na cabeça do leitor a coisa funcione dessa forma. E você pode sim, você pode dizer, ah, mas e como que eu vou saber? Eu vou me colocar na cabeça dele? Sim, você vai colocar na cabeça dele. Como? Fazendo esse exercício de empatia. Escreva tudo. O processo de escrita ele é assim: primeiro você tem que planejar, depois você tem que sentar e escrever, meio que vomitando tudo ali no texto, certo? Coloca logo as ideias ali. Depois você vai voltar na etapa final e vai revisar. E é nessa etapa de revisão que você vai se colocar no lugar do leitor e vai se perguntar se aquilo está claro. Se tem um contexto inicial, se eu deixei claro qual é a lacuna, o que é que falta ser estudado, se eu deixei claro os métodos, né, o passo a passo que eu fiz para chegar nos resultados, se eu mostro meus resultados, se eu explico eles, se eu resolvo a minha pergunta de pesquisa, se eu respondo a minha pergunta norteadora, né, se eu trago as perspectivas para futuros estudos.